Hoje nós vamos estudar sobre a relação entre a lei e o santuário. No lugar santíssimo do santuário terrestre se encontrava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança se encontrava o testemunho, se encontrava a lei dada pelo Senhor. Veja o texto de Êxodo 25:16. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Quando o Senhor Deus estava dando orientação a Moisés para a construção do templo, para os utensílios, os móveis do templo, disse assim: dentro da arca você vai colocar o testemunho que eu te darei. Agora em Êxodo 31, verso 18, nós vemos o Senhor quando deu esse testemunho, quando deu esta lei que era para colocar dentro da arca. Êxodo 31, 18. O Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai e deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus. As tábuas do testemunho continham gravadas a lei de Deus, a sua lei moral, os 10 mandamentos. Portanto, irmãos, lá no santuário terrestre, no tabernáculo, dentro do lugar santíssimo, o lugar mais sagrado do templo, estava a lei de Deus. Apocalipse 11, 19, João tem uma visão do santuário do céu, o verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo, da qual o santuário terrestre era um tipo. Veja o texto: abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. Nossa lição apresenta 2 textos, um sobre o santuário terrestre, que era a cópia do santuário celestial, e uma sobre o santuário celestial, o verdadeiro santuário, edificado por Deus. Veja o primeiro texto sobre o santuário terrestre. No compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. A tampa dourada da arca era chamada de propiciatório, onde se aspergia o sangue para purificar o santuário do pecado. A presença de Deus se manifestava no Shekinah, uma nuvenzinha que ficava sobre o propiciatório. A glória divina sobre o propiciatório. Cada sacrifício oferecido revelava a misericórdia de Deus para com o ser humano pecador. Mas no dia da expiação, o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. O dia da expiação, como estudamos, o dia do perdão, um dia anual, onde era feita a purificação do santuário, portanto o pecado ainda estava lá. O pecado era lembrado até esse dia. De fato, o pecado seria completamente removido séculos depois, somente por meio do sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. É pela fé em seu sangue que podemos ser purificados do pecado, conforme 1 Pedro 1, 18 e 19. Vou ler 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que nos resgata, irmãos, o que nos salva é unicamente o sangue de Cristo. Este santuário apresentar, então, a presença de Deus. Na presença de Deus, a misericórdia e a justiça combinam-se harmoniosamente. A misericórdia de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a sua justiça, a sua lei. Vamos ver agora o outro texto sobre o santuário celestial. Ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a arca da sua aliança. Ellen White escreve sobre isso. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio a trovões no Sinai e escrita por seu próprio dedo nas tábuas de pedra. A lei de Deus que se encontra no santuário celestial é o grandioso original do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra registrados por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Os que chegaram à compreensão desse ponto importante foram levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei de Deus.
Olha, irmãos, veja a conclusão que os nossos pioneiros chegaram. Se a lei de Deus tinha um lugar especial no santuário terrestre, e a lei de Deus continua tendo um santuário, continua tendo um lugar especial no lugar santíssimo do tabernáculo no céu, dentro da arca da aliança de Deus com o povo, por que achar que essa lei podia ser sido abolida? Ou por que achar que essa lei servia somente para o povo hebreu? Olha, irmãos, desde o final do povo hebreu, desde o Pentecostes, desde a igreja cristã, toda a igreja cristã, desde a igreja, o desenvolvimento da igreja, desde a igreja apostólica até a igreja dos nossos dias, lá no santuário celestial, João viu a arca da aliança, e dentro dela estão os 10 mandamentos. Por que achar, então, que esta lei era uma lei dada somente para o povo hebreu, se ainda hoje ela permanece lá no santuário celestial? Satanás procura enganar as pessoas, irmãos, afirmando que a lei moral de Deus, dada a Moisés, deveria ser aplicada somente ao povo hebreu. Infelizmente, irmãos, a maioria absoluta das igrejas cristãs ensina dessa maneira. Não, a lei de Deus foi dada para os hebreus. Ainda que a lei de Deus seja importante, não são todos os mandamentos que são importantes. Por exemplo, o sábado. E aí, irmãos, é que é a questão. Por que o sábado é tão importante? Por que o sábado é tão importante? Porque o sábado declara que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. E o que Satanás quer fazer, irmãos? Fazer com que a humanidade esqueça disso. Dessa forma, então, ele procura fazer uma lei diferente, que ele chama de lei de Deus, mas que não é a lei de Deus, conforme está na Bíblia, lá em Êxodo 20. Veja, irmãos, a nova lei que Satanás cria, que pretende ser observada pelos cristãos. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão obedecendo essa lei. E como nós vimos ontem, obedecer a Deus de uma maneira que Deus não se aprova, da maneira que Deus não aprova, é um obedecimento, é uma obediência vã, uma obediência inútil. A lei de Deus está no santuário celestial, ela se encontra no santuário celestial. Ela não foi eliminada na cruz, portanto, a lei de Deus vale. A lei de Deus vale hoje e a lei de Deus vale sempre, porque vamos ainda estudar nessa semana. Como Deus é eterno, a sua lei também é eterna. Deus nos abençoe e a gente possa entender isso, que a gente possa também explicar aos nossos outros irmãos cristãos, explicar com amor, se eles estiverem equivocados com relação à totalidade da lei de Deus, explicar a eles esta totalidade, para que eles possam obedecer a Deus da maneira que Deus quer, não fazendo um culto inútil.